vocês iam esmagar a rainha. Isso mesmo. Odeio quando falam demais. Você é um verme. Não, pior do que isso. Você é pior do que um verme. Você é uma formiga. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Ideias são coisas muito perigosas. Vocês são furadoras de terra desmioladas, colocadas neste mundo para nos servir. Enxergar o mundo como uma disputa, a natureza como espaço de competição permanente. Os mais fortes sobrevivem e os mais fracos desaparecem. No filme Vida de Inseto, as formigas vivem sob o controle de um bando de gafanhotos que exige comida em troca de proteção. Mas as ideias perigosas de uma formiga rebelde colocam em xeque uma ordem que é baseada na dominação. E por que estamos falando disso? Bom, porque essa história ecoa muito além do universo dos insetos. A gente se acostumou a pensar o mundo como se a natureza e os demais seres vivos estivessem sempre à nossa disposição, prontos para serem explorados, controlados, transformados. Mas os sinais de esgotamento dessa lógica estão por toda parte. Bem-vindas e bem-vindos ao PURDcast, o podcast da Ampur, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Eu sou Renata Mello e vou acompanhar você ao longo dessa conversa. Aqui a gente fala de ciência, de produção de conhecimento sobre o urbano e regional e principalmente sobre o que acontece quando novas vozes e novos olhares entram em cena. No episódio de hoje, te convidamos a pensar para além da experiência humana, refletindo sobre as conexões entre natureza, território e adaptação climática no planejamento urbano e regional. Então respira fundo e ajeita o fone. O episódio começa agora. Quando pensamos em quem habita uma cidade, geralmente imaginamos pessoas. Gente andando para lá, gente andando para cá. É ou não é? Mas as cidades também são feitas de rios, árvores, insetos, fungos, animais e ecossistemas inteiros que coexistem com a gente. E se eles também fossem considerados no momento de planejar e desenhar os territórios? É dessa provocação que surge o chamado desenho multiespécie, como nos explica o professor Marcelo Andreoli, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná. O desenho multiespécie passa a fazer sentido enquanto forma de reflexão sobre essa atividade coletiva dos seres viventes com agência na produção do meio. E esse deslocamento permite, então, observar relações para além dos humanos, né? Não só os humanos produzem o espaço, mas essa série de correlações que vão produzindo, que vão orientando formas para a gente pensar espacialmente. A ideia pode até parecer nova, mas parte de uma crítica antiga, a de que o planejamento urbano e regional foi construído, em grande medida, a partir de uma visão que coloca os seres humanos no centro de todas as decisões. A pesquisadora Amanda Barque, também do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, explica que o conceito tem origem nos chamados estudos multiespécies, que foram desenvolvidos inicialmente na antropologia. Então, ali no começo dos anos 2000, a antropologia ela começa um pouco a se questionar, né, nesses estudos etnográficos, né, que, assim, sempre esse estudo do outro é um outro humano. Mas o que mudaria, né, nessas pesquisas se também fosse olhar a partir de uma formiga, a partir de outras espécies, no geral. Então, as ciências sociais, elas começam a ter um pouco dessa curiosidade mesmo em relação a outras espécies. Mas como essa ideia chega ao urbanismo? Esse é um tema relativamente novo na academia, mas que, olhando para o passado, a gente consegue ver inúmeros povos tradicionais, comunidades tradicionais, povos originários, que já constroem essas formulações espaciais multiespécie. Povos tradicionais como indígenas, quilombolas, né, têm produzido já, historicamente, formulações multiespécie de forma intrínseca à própria existência. Ou seja, não estamos falando de uma novidade, mas enxergando conhecimentos que já existem há muito tempo. Se essas outras formas de habitar o território já existem, então o desafio é ampliar o nosso repertório de possibilidades.
porque pensar cidades para além dos humanos também significa imaginar futuros diferentes do que geralmente imaginamos. De colocar novos imaginários, de pensar em novas possibilidades. A solução pode ser mais radical do que o fazível no momento. Então, só o progresso que a gente tem tido em discutir isso entre nós, eu já sinto muita diferença. Então, realmente, o exercitar esse imaginário tem sido algo bem interessante e que a gente consegue ver que tem progresso. A fala do pesquisador Danilo Pereira, também da Universidade Federal do Paraná, indica que o desenho multiespécie abre espaço para outros imaginários. É verdade que imaginar, por si só, outras cidades, espaços e regiões que reconheçam diferentes formas de vida não resolve, de forma isolada, os desafios ambientais do presente, mas pode nos ajudar a enxergar possibilidades que os modelos tradicionais de planejamento deixaram de lado. E esse exercício de imaginação é urgente, porque os efeitos da crise climática já estão por aí, nas enchentes, nas secas, nas ondas de calor e nos desastres que atingem todas as regiões do país. Mas como chegamos a cidades tão vulneráveis a esses fenômenos? Os eventos extremos certamente não estão mais apenas no plano da imaginação, e já deixaram de ser exceção. Enchentes, secas prolongadas, ondas de calor e deslizamentos já fazem parte do nosso cotidiano. No bloco anterior, falamos sobre o desenho multiespécie e sobre a possibilidade de imaginar cidades que reconheçam outras formas de vida e outras maneiras de habitar o território. Essa perspectiva contrasta com uma visão que marcou profundamente a urbanização moderna, a ideia de que cidade e natureza pertencem a mundos separados. Historicamente, existe um ponto de vista que entende que o ser humano não é parte da natureza. A cidade, ela é vista, como o espaço que representa o moderno, o civilizado, o racional, enquanto que a natureza é aquele espaço que é selvagem, a ser dominado e controlado. Então, o que a gente observa? Rios foram retificados e canalizados, a vegetação foi retirada por completo para dar lugar a um ambiente controlado e construído que se constitui nas cidades. Para a professora Vanessa Empinotti, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, essa forma de compreender o espaço ajudou a moldar grande parte das cidades brasileiras. E é justamente nesse contexto que a adaptação climática ganha relevância. Porque as mudanças climáticas não atuam sobre territórios vazios. Elas incidem sobre cidades construídas a partir de escolhas históricas, baseadas em ideais de modernidade e civilização. E as mudanças climáticas não criam novos problemas exclusivamente. Principalmente, elas intensificam vários dos desafios históricos que o planejamento urbano nacional já enfrenta, É o que afirma a professora Eugênia Kuhn, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eugênia também apresenta como estão organizados, no Brasil, os grandes grupos de ameaças climáticas. Nacionalmente, são reconhecidos 4 grupos de ameaças climáticas: o aumento do nível do mar, com potencial de afetar os municípios costeiros; o segundo, que é o aumento das temperaturas e da duração das ondas de calor; a terceira ameaça, relacionada ao aumento da frequência e duração dos períodos de seca e de estiagens; e o quarto, o aumento das chuvas extremas e persistentes e ventos severos. Embora esses fenômenos ocorram de maneiras diferentes em cada região do país, eles têm algo em comum. Seus impactos não atingem todas as pessoas da mesma forma. Antes de falar em obras, tecnologias ou planos de ação, existe uma etapa fundamental: compreender quais ameaças estão presentes em cada território, quem será mais afetado e quais condições tornam determinados grupos mais vulneráveis aos impactos climáticos. Então, por exemplo, se envolve identificar quais áreas, bairros, comunidades vão sofrer com temperaturas mais elevadas no período de calor extremo. Quais são as áreas, então, que estão mais sujeitas a deslizamento, inundação? Com que frequência esses eventos vão ocorrer, qual a intensidade? E, por último, e igualmente fundamental, é importante identificar a variável da vulnerabilidade urbana, Nós sabemos que os diferentes grupos sociais possuem diferentes capacidades de adaptação aos impactos climáticos. Identificar ameaças e compreender vulnerabilidades são passos fundamentais para a adaptação climática. Mas diante de recursos limitados, por onde começar?
Eu acho que uma das principais estratégias para a gente definir prioridades locais é identificar em que locais ou em que áreas as ameaças climáticas se sobrepõem às vulnerabilidades sociais. Isso porque, como dito, os maiores impactos recaem sobre as populações que já enfrentam, historicamente, déficit de infraestrutura, de problemas de habitação precária, entre outros, né? E por isso faz muito sentido, então, que a gente direcione as estratégias de adaptação prioritariamente para esses territórios. Essa preocupação já tem orientado iniciativas em diferentes partes do país. Um exemplo é o projeto Adaptação, Planejamento Urbano para um Futuro Sustentável, desenvolvido em parceria entre o Ministério das Cidades e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio do Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e Regional e o INCT, Observatório das Metrópoles. A professora Eugênia Kuhn integra essa rede e explica como a iniciativa está apoiando municípios na incorporação da agenda climática aos instrumentos de planejamento urbano. O objetivo central é promover a integração entre a adaptação à mudança do clima e a política urbana na escala local. Na prática, as equipes envolvidas no projeto estão trabalhando com instrumentos urbanísticos já previstos no Estatuto da Cidade, mas eles estão sendo revisados para que possam ser utilizados pelos municípios com foco na adaptação climática. O resultado esperado, então, nessa atividade é a elaboração e a revisão de planos e normas municipais para que elas incluam a perspectiva climática e estratégias de adaptação à mudança do clima. Experiências como essa mostram que a adaptação climática não depende apenas de novos diagnósticos. É um processo que exige transformar instrumentos de planejamento já existentes, incorporando às dinâmicas de gestão territorial os desafios trazidos pelas mudanças do clima. Os impactos climáticos não respeitam fronteiras administrativas. A água que inunda um município pode atravessar vários outros. As ondas de calor, a escassez hídrica e a poluição do ar também operam em escalas mais amplas do que os limites desenhados nos mapas. Como a gente viu até aqui, adaptar territórios à crise climática exige reconhecer riscos, reduzir vulnerabilidades e rever a nossa relação com a natureza. Mas como é que faz tudo isso acontecer? Quem coordena ou deveria coordenar essas transformações? Então, do ponto de vista de pensar sobre que escala as mudanças climáticas atuam, ela não tem um limite administrativo, se a gente for pensar do ponto de vista dos municípios, nem mesmo metropolitano, porque muitas vezes a dimensão dos impactos e dos riscos climáticos ultrapassam essas escalas. Então, do ponto de vista de pensar escalas, creio que seria importante a gente pensar que é um problema hoje complexo que envolve todas as dinâmicas dos territórios, seja em cidades, seja em áreas metropolitanas. Essa afirmação que você acabou de ouvir é da professora Zoraide Pessoa, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela faz a gente pensar que se os alertas científicos já existem há décadas e os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes, por que tantas cidades ainda encontram dificuldade para incorporar a adaptação climática ao planejamento urbano? Nós entendemos que o principal desafio não é sobre o entendimento e a importância de se pensar a adaptação climática nas cidades, mas, sobretudo, o principal empecilho e barreira é a vontade política, a vontade de incluir a adaptação climática na gestão da cidade como um setor estratégico. Em outras palavras, a adaptação ao clima não é uma política isolada e deslocada do tempo. Ela precisa atravessar as decisões que moldam o território no presente. E isso se torna ainda mais urgente quando lembramos que os chamados desafios climáticos do futuro já estão acontecendo agora. As metrópoles brasileiras ou de qualquer parte do mundo não têm que pensar na perspectiva de desafios climáticos futuros. Esses desafios já estão sendo vividos na atualidade. Nos últimos 5 anos, tivemos uma série de extremos climáticos que atingiram as cidades e metrópoles em todo o mundo. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de uma preparação, de uma antecipação, a gente precisa melhorar e trabalhar as vulnerabilidades socioambientais das metrópoles. As vulnerabilidades socioambientais aparecem ao longo de todo esse episódio. Falamos delas quando discutimos quem está mais exposto aos impactos climáticos.
e elas reaparecem quando pensamos em adaptação, em planejamento e em justiça territorial. Mas o que isso significa quando olhamos para um território concreto? A chuva forte que caiu nesta tarde alagou ruas em Belém. Casas foram inundadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar os passageiros de um ônibus que teve uma pane elétrica ao tentar passar por um túnel. Ninguém ficou ferido. Em Belém, capital amazônica marcada pela presença dos rios e das áreas de várzea, essa discussão ajuda a revelar como os riscos ambientais e as desigualdades urbanas se encontram no espaço da cidade. Foi justamente essa relação que o pesquisador Thales Miranda, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, investigou no livro A Ilusão da Igualdade: Natureza, Justiça Ambiental e Racismo em Belém, obra vencedora dos prêmios Ampur 2023 na categoria Dissertação de Mestrado. Belém é uma cidade plana, que tem uma extensa planície de inundação, uma várzea gigantesca, uma cidade amazônica. Então tem muitos rios. Então a gente tem uma das áreas mais densas de Belém, que sofre constantemente com inundação, que tem pouca arborização e que é majoritariamente de pessoas negras e pessoas mais pobres, inclusive. As características naturais ajudam a explicar parte dessa dinâmica, mas os impactos dos eventos extremos também refletem escolhas sobre onde investir, onde instalar a infraestrutura e quais territórios recebem prioridade nas políticas urbanas. O que acontece é que a gente coloca infraestrutura em determinados espaços da cidade. Então, quando a gente vai ver os dados de infraestrutura de Belém, eles estão localizados na parte do centro histórico, uma parte dos bairros mais ricos da cidade, na parte mais alta da cidade. E quando a gente olha para as áreas que são periféricas, áreas de baixada, ou seja, as áreas mais baixas da cidade, onde tem um processo de inundação, onde a água entra muito mais no território, não tem infraestrutura. Nenhuma estratégia climática acontece no vazio. É sempre um encontro entre territórios concretos, marcados por histórias, formas de ocupação e modos de vida específicos. E muitas vezes são justamente as populações que convivem há décadas com enchentes, alagamentos e outras adversidades ambientais que acumulam conhecimentos valiosos sobre como enfrentar esses desafios. Ao longo desse episódio, ouvimos que a adaptação climática exige novos modos de imaginar, planejar e governar. Mas existe uma dimensão que costuma aparecer pouco nos diagnósticos técnicos: os conhecimentos produzidos pelas próprias comunidades a partir da experiência cotidiana com o território. É importante entender que algumas comunidades já vivem de certo modo por muito tempo, em algumas condições, mas que elas utilizam algumas estratégias territoriais, como utilizar a água da chuva, ou então um sistema de esgotamento sanitário que consiga atender a comunidade de baixa densidade. O que as pessoas sabem sobre isso? O planejamento precisa ter essa mudança, de entender que ele não conhece tudo e que as populações que vivem nos territórios conhecem seus espaços. E elas sim podem ser uma boa fonte para saber quais são as estratégias necessárias para a adaptação climática no meu território. As observações de Thales apontam para uma questão importante. Além de identificar riscos e vulnerabilidades, as políticas de adaptação climática também podem aprender com estratégias que já existem nos territórios. É justamente esse olhar que aparece nas pesquisas da professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, que também integra o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. A gente pode aprender a lição sobre como é possível organizar um território de uma maneira que os assentamentos humanos coexistam com o ecossistema, um ecossistema vivo, exuberante, de uma forma bastante dialética, onde uma coisa molda a outra. Então, as populações manejam o ecossistema e o ecossistema define os limites, né, do modo de vida dessa população. E aí tem uma lição de respeito, né, de limite ecossistêmico, e a partir disso a gente pode compreender como na Amazônia, soluções baseadas na natureza são algo milenar. Quando observamos essas formas de ocupação do território, encontramos não apenas modos de viver, mas também conhecimentos construídos ao longo de gerações sobre como conviver com rios, florestas, ciclos de inundação e outros processos ambientais. E aqui nós tínhamos gente por toda a floresta, só que eles ficavam aglomerados nas aldeias e vilas e cidades, mas saem para trabalhar nos rios
e na floresta próximos, né? Então, isso foi manejando essa mata em gradientes, né, de agrofloresta, né, como essa paisagem manejada que eu venho falando. Então, natureza e pessoas são uma coisa só. E depois que chegaram os africanos aquilombados, isso foi enriquecendo ainda mais toda aquela diversidade que já havia de indígenas, mais de 300 línguas que a gente tem aqui, né? Isso acabou constituindo a sociodiversidade que modela as paisagens e justifica esse rótulo de socio-natureza urbanizada, né? Então, hoje em dia, se a gente vai numa cidade de fronteira, por exemplo, a gente vê muito claramente esse cosmopolitismo, que desafia as regras e as metodologias pautadas por interesse único, né, como é o interesse do mercado. Quando observamos essas formas de ocupação como resultado da interação entre pessoas e ecossistemas, algumas práticas passam a ser vistas sob outra perspectiva. Passamos a ver nelas conhecimentos acumulados ao longo de gerações, e a partir daí é possível identificar estratégias para o enfrentamento dos desafios climáticos do presente. Há registros de que nós temos presença humana na região pelo menos há 20 mil anos. E há muito conhecimento acumulado. Muitas tecnologias sofisticadíssimas foram desenvolvidas para manejar rios, solos, vegetação, né? Foram constituídas inúmeras formas de habitar que permitiram sempre que, por exemplo, a água fluísse, né? Como as palafitas ribeirinhas ou as casas flutuantes construídas sobre a árvore do açacu, os troncos de açacu. O exemplo das palafitas costuma ser associado à precariedade urbana, mas se a gente olhar sob outra perspectiva, ele também revela uma tecnologia de adaptação desenvolvida para permitir o convívio com ambientes sujeitos às variações das águas. E essas aprendizagens não estão apenas na Amazônia. Em outras regiões do país, diferentes comunidades também vêm construindo formas de adaptação associadas às características dos seus ecossistemas locais. No semiárido brasileiro, a professora Vanessa Impinotti traz o exemplo de uma iniciativa chamada Recatingamento, que vem recuperando áreas degradadas da caatinga a partir da combinação entre conservação ambiental, atividades produtivas e participação comunitária. Uma experiência que me ocorre é uma iniciativa muito bonita e poderosa que iniciou no Médio São Francisco, no estado da Bahia, e que se chama Recatingamento. O objetivo dela é recuperar a caatinga, suas áreas degradadas, para a conservação de sua biodiversidade, mas calcada na integração de ações ambientais, sociais e produtivas. Então, ao mesmo tempo que se recupera as áreas degradadas da caatinga, se criam oportunidades de produção integrada, como o pastoreio controlado de animais, a produção e a coleta de frutas, né, e a atividade da apicultura. Das palafitas amazônicas às experiências de recuperação da caatinga, os exemplos apresentados nesse episódio mostram que a adaptação climática vai além de uma agenda técnica ou institucional. Ela também envolve formas de conhecimento construídas na relação entre pessoas, territórios e ecossistemas. São experiências que ampliam nosso repertório para enfrentar a crise climática e que ajudam a imaginar futuros nos quais diferentes formas de vida possam continuar coexistindo nos territórios que habitamos. Percorremos até aqui diferentes caminhos para pensar a adaptação climática. Falamos sobre outras formas de imaginar os territórios, sobre os desafios da governança, sobre desigualdades socioambientais e sobre os conhecimentos produzidos pelas próprias comunidades. Para encerrar, perguntamos aos nossos convidados: qual é a mudança mais urgente que precisamos fazer para nos adaptar à crise climática? Um dos principais desafios que temos em caráter de urgência é uma mudança da própria concepção de adaptação climática como um problema futuro. Não é um problema de futuro, é um problema atual, do presente. E a questão mais urgente que nós precisamos fazer nesse momento é, primeiro de tudo, reconhecer que a problemática da crise climática existe, né? Considero que a maior urgência talvez seja associar a pauta da adaptação climática com a pauta da justiça climática. A mudança mais urgente que a gente precisa entender para se adaptar à mudança climática é entender o território. Eu acho que a gente precisa sair da arrogância,
deixar de se contentar com os simulacros também, né? Com aquilo que é só aparência e que não carrega mais o sistema de valor real, né? Que sustenta as soluções virtuosas. Reconhecer que a crise climática já faz parte do presente. Conhecer melhor os territórios, as vulnerabilidades e as potências de suas comunidades. Colocar a justiça climática no centro das decisões. Esse parece ser um caminho para a construção de relações mais harmônicas com os ecossistemas e as formas de vida que os habitam. E há também uma mudança mais profunda. Reconhecer que rios, florestas, animais e ecossistemas não são apenas recursos a serem administrados, mas parte fundamental dos territórios que sustentam a vida. E aqui está em questão a ideia de que a natureza também pode ser reconhecida como sujeito de direitos. Porque enfrentar a crise climática não é apenas reagir aos desastres, é construir, desde agora, condições para viver melhor nos lugares que habitamos e aprender a coexistir com as múltiplas formas de vida que compartilham esses territórios com a gente. Obrigada por nos acompanhar no 3º episódio do Purdcast, o podcast da Ampur. Se você gostou da conversa, compartilha com alguém que também se interessa por ciência e novas formas de pensar o mundo. No próximo episódio, vamos continuar explorando temas que atravessam o planejamento urbano e regional com profundidade, sensibilidade e imaginação. Até lá! O Purdcast é uma iniciativa da gestão de 2025-2027 da diretoria da Ampur. A pesquisa, roteiro e produção deste episódio foram feitas por mim, Renata Mello, e por Tuane Borba. Edição de som e trilha sonora por Hector Souza. A abertura deste episódio contou com um trecho do filme Vida de Inseto, produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. Também utilizamos áudios retirados do canal do YouTube do Jornal da Record e da TV Brasil. Os efeitos sonoros e outras trilhas sonoras utilizadas neste episódio são do site Epidemic Sound e da biblioteca de áudio do YouTube.